Eu cumprimento a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que as bênçãos do Senhor possam alcançar você que se encontra aqui nessa noite, você que foi impedido de aqui estar, mas que está nos assistindo de sua casa, através da internet, ou vai assistir depois, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida também, de maneira clara, de maneira sobrenatural. É o que eu desejo e peço ao Senhor para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém? Nessa noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Somente um versículo, João capítulo 8, versículo 32. João Amém? João, capítulo 8, versículo 32. Aonde o Senhor Jesus vai falar algo que pode mudar a vida de todo aquele que prestar bem atenção no que ele está querendo dizer com isso. Ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querido Deus e amado Pai, Senhor, mais uma vez, aqui nós estamos reunidos, ó Pai, em torno do Teu nome, para conhecermos, ó Pai, um pouquinho mais da Tua palavra, um pouquinho mais, Senhor, da Tua verdade. Abra, Senhor, o nosso entendimento, a nossa compreensão. Dai-nos, Senhor, discernimento, entendimento, para nos colocarmos de pé diante de Ti, Senhor, e declararmos que só o Senhor é Deus e que não há outro, ó Pai, além de Ti. Ó Pai querido, Pai amado, estamos vivendo num mundo, ó Pai, onde muitas verdades têm tentado ser ditas, verdades que não são a verdade verdadeira que só o Senhor diz, que o Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, só o Senhor é a verdade e a vida, e não há outro, ó Pai, além de Ti, mas que o Senhor possa, ó Pai, despertar a Tua igreja, despertar, ó Pai, aqueles que estão nos assistindo, que essa palavra possa entrar, ó Pai, e fazer morada no coração de cada um. Pai, fala conosco. Não deixe, ó Pai, que eu venha falar nada além daquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas somente, ó Pai, o que o Senhor quiser. Que o meu eu caia por terra, mas que o Senhor venha prevalecer sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém? Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como conhecer a verdade? Ele disse simplesmente isso: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas se perguntar como conhecer a verdade, assim como Pilatos perguntou para o Senhor Jesus um dia: mas e o que é a verdade? E o que é a verdade? Nós temos algumas opções para conhecer a verdade. Primeiramente, através da criação e a ordem em que tudo foi criado. Deus não fez nada para Ele próprio.
Nada. Tudo que Deus fez, que Deus criou, que Deus sonhou, foi em benefício do homem. E o homem nada tem se primeiro também não receber de Deus. O homem é salvo pela fé. Mas nem a fé nós não temos. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, se nós não ouvirmos a palavra de Deus, nós também não teremos fé para crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Então, tudo que o homem precisa fazer para ter fé, para ser salvo, para achar o caminho de volta para Deus, é conhecer, começando do princípio. E há muitos estudiosos, muitos teólogos, muitos biblistas, que diz que se o homem quiser conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ele tem que conhecer Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11, que se ele conhecer esses 11 capítulos iniciais, ele consegue entender toda a Bíblia. E eu até creio nisso também, simplesmente por uma razão, porque quando você olha para o cuidado de Deus, a maneira como Deus foi criando as coisas ali, como Ele foi preparando tudo e deixando os exemplos para cada um de nós, Ele começa, e no princípio, criou Deus. Qual a primeira coisa que Deus cria? Os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra, e nessa criação que Deus faz tudo isso, Ele começa criando as coisas inanimadas, e vai progredindo, vai criando a cada dia uma coisa, até deixar no ponto, para que Ele formasse o homem. Para quando Ele criasse o homem, o ser vivo, todas as coisas já estivessem preparadas para o homem. No princípio criou Deus a terra. E aí se inicia a narrativa bíblica. A narrativa bonita, a narrativa dessa história específica. A Bíblia não é apenas um livro de sábios conselhos religiosos. Muitas das vezes as pessoas querem um conselho, querem um recado de Deus, vai ali, abre, folia, procura o que interessa, só aquilo para aquele momento, mas a Bíblia não é só isso. A Bíblia está inserida desde o primeiro versículo ao último de Apocalipse, nos mostrando o amor, o cuidado de Deus para com cada um de nós. Deus criou as coisas inanimadas, depois criou o homem, preparou tudo para que o homem vivesse no conforto, colocou o homem no paraíso, para lavrar a terra, para cuidar da terra, mas não foi aquele cuidado, aquele trabalho de suor, de sufoco, de sofrimento, de luta, de tribulação, não. Era um trabalho suave, um trabalho tranquilo. E quando nós olhamos para a Bíblia, é um relato verdadeiro, situado na história real, é uma saga da história. Você olha para a Bíblia, está toda a história, a trajetória da raça humana, está toda ali, escrita para a gente. Esse versículo inicia-se o relato com o maior evento da história do mundo. Você não tem nada. Nada. Não existia nada. E de repente tem alguma coisa. Não tinha nada. De repente tem os céus e tem a terra. A terra estava sem forma, a terra estava vazia. Mas o Espírito de nosso Deus pairava sobre a face do abismo. E quando a gente começa
a meditar, começa a prestar atenção no princípio, no primeiro, uma criação inanimada, é como criar uma cadeira, o cara que formou, que criou uma cadeira, uma coisa inanimada, mas com o objetivo de dar o conforto para aquele que vai sentar nela. E essa foi a preocupação do nosso Deus para cada um de nós. Ele não criou o homem para ter um destino trágico, não criou o homem para perecer, vamos dizer assim. Você tem as criaturas e depois o homem feito à imagem, à semelhança de Deus. Primeiro Deus criou as criaturas, para depois a obra-prima, o ser humano, imagem e semelhança. E quando nós olhamos para a Bíblia, você tem o Jardim do Éden, um lugar maravilhoso, um lugar bonito, um lugar onde a Bíblia vai relatar que todas as tardes Deus estava ali, batendo papo com Adão, procurando Adão. Vamos sentar aqui, vamos tomar, se fosse nos dias de hoje, vamos tomar um cafezinho. Se fosse mineiro, comer um pãozinho de queijo. Mas não, todas as tardes Deus estava ali, batendo papo com Adão. Mas ali também, quando você vê falar do jardim, logo em seguida você vê falar da queda. Você vê falar do erro, você vê falar do pecado. Você tem o jardim, mas tem a queda. E depois do pecado de Adão e Eva, Caim mata Abel. Caim mata Abel. E a humanidade degenerou ainda mais por muitas gerações. Muitas gerações. Por fim, Deus julgou o mundo com o dilúvio. Quando Deus julga o mundo com o dilúvio, mas no meio daquela dilúvio, no meio daquela tribulação imensa, aonde o mundo todo estava numa situação terrível, Deus encontra um homem. Deus encontra um homem justo, reto, temente a Deus. Deus encontra Noé. Se você olhar a situação do mundo hoje, e o que a Bíblia fala lá em Romanos, que todos pecamos, destituídos estamos da glória de Deus, que não há um homem justo sobre a face da terra, que todas as nossas justiças, feito diz Isaías, são trapos de imundície. Quando você pensa que você ainda está fazendo justiça, diante de Deus aquilo ali ainda é traço de imundície, porque não está se fazendo a justiça verdadeira. Porque o homem pecou, o homem falhou, o homem errou. E não há como o Deus santo, o Deus justo, ter um relacionamento com o homem falho, com o homem pecador. As gerações que vieram depois de Noé, mesmo Deus dando testemunha, Deus salvando Noé, a sua casa, a sua família, dando uma amostra para a gente de grandes coisas, as gerações que vieram depois de Noé, não teve nada melhor do que a nossa. Nada. E quando você vai um pouquinho mais para frente, a humanidade torna-se rebelar contra Deus, agora na Torre de Babel. E quando o Senhor Jesus fala ali em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará, Ele está nos levando para a gente começar do princípio, conhecendo a verdade, sabendo quem é Deus, o porquê da ira de Deus contra o ser humano, porque Deus preparou tudo tão bem preparado, tão bem organizado, procurando de todas as maneiras que o homem viva para Ele e por Ele. Ele iria sustentar, manter, dar o socorro, o livramento, feito Ele sempre deu. E ali agora Deus
a geração que veio depois de Noé, Deus vai dispersar a humanidade para o mundo todo afora. Já não havia mais aquela situação, a confusão de línguas, e Deus esparrama o mundo, a humanidade. Ela se rebelou na Torre de Babel. Dessa vez Deus dispersa. Mais uma vez Deus vai mostrar seu amor. Agora o tempo passa novamente. E Deus agora mais uma vez vai mostrar o seu amor, o seu carinho, no meio de uma geração incrédula, no meio de uma geração adúltera, no meio de uma geração pecadora. Deus vai lá no meio de urdos com Deus e separa um homem. Separa um homem. E a Bíblia fala que esse homem era justo e andou Deus com ele. Que Deus andou junto com ele. Deus levanta Abraão. Deus o chama de amigo. O meu amigo Abraão, farei eu alguma coisa sem revelar o meu amigo? Não posso. Deus quer ter um relacionamento, Deus está procurando os verdadeiros adoradores no meio de uma geração perdida, no meio de um povo incrédulo, no meio de um povo que está caminhando a passos largos para o inferno. Deus está procurando aqueles que verdadeiramente têm algo especial. Jesus disse: eu vim buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa do meu Pai. Tem muita ovelha perdida por esse mundo. Tem muitas ovelhas desgarradas, muitos que nem sabem que tem o direito, que tem o privilégio, mas que no momento que você falar com ele do amor de Deus, essa pessoa vai tomar uma posição, essa pessoa vai agarrar e vai falar: eu quero esse Deus para a minha vida. Eu quero servir esse Deus de maneira sobrenatural. E Deus agora acha Abraão e sua família. Mas eles teriam que descer ao Egito. E após um breve período de prosperidade no Egito, os descendentes de Abraão se tornam escravos. Eles têm que descer no Egito até que se cumprisse o pecado, a idolatria daquele povo da onde a terra prometida seria entregue. Até que o nível do pecado do pessoal de Canaã chegasse ao nível que Deus falasse assim: agora não tem jeito mais. Deus vai dando oportunidades para os pecadores, vai dando oportunidade, mas chega um ponto que já não tem mais como. E Deus fala assim: olha, até que chega a hora, desça para o Egito. E o povo ali desce, um tempo próspero no início, mas depois se torna escravo. E depois de 430 anos, Deus vai levantar Moisés. Deus agora levanta Moisés como libertador, e Moisés tira esse povo do Egito, e fora do Egito agora, Deus vai dar leis a Israel. O povo entra na terra prometida. Agora o povo entra na terra prometida, mas será se aquela terra que mana leite e mel, aquela terra próspera, aquela terra, mas ali ainda tinha os gigantes. Ali tinha gigantes. E esse povo agora, durante um breve período, eles vão servir debaixo da mão do juiz. Deus vai levantar juízes a cada tempo que o povo vai desviando. Deus vai levantando um juiz para trazer o povo de volta. E no livro de Juízes vai dizer: olha, e naqueles dias não havia rei em Israel. E cada um fazia o que queria, da maneira que queria, do jeito que queria. O tempo dos juízes passa. Deus agora levanta reis. Levanta reis, estabelece um reinado, começando com Saul. Mas Saul não foi à frente. O ápice, o ponto mais alto do reinado de Israel
chegou com Davi e chegou com Salomão. Com os dois chegou, mas logo depois de Salomão, agora já foi dividido. Salomão constrói o templo. Ali Salomão constrói o templo, a arca da aliança é guardada, fica ali representando a presença viva de Deus naquele lugar, naquele templo bonito, aquele templo magnífico. Mas Deus também fala com Salomão: olha, se o povo errar, se o povo falhar, mas se eles entrar aqui dentro dessa casa de oração e clamar pelo meu nome, eu ouvirei a oração que for feita aqui e sararei a sua terra, curarei e resolverei os problemas. Mas se eles não quiserem voltar, tudo será destruído. Tudo será destruído. Logo em seguida, depois de Salomão, o reino foi dividido. Virou o reino do norte, reino do sul. Depois Judá se deterioraria também. A tribo que era de Davi, um homem segundo o coração de Deus, também vai pelo mesmo caminho de Israel. E pouco tempo depois é levada para o cativeiro. Passa-se 70 anos na Babilônia. Logo depois dos 70 anos, um remanescente retorna e reconstrói o templo. Um remanescente volta, reconstrói o templo, mas contudo, Israel nunca viveu a glória que teve no reinado de Davi e de Salomão. Nunca viveu. Havia uma promessa que da linhagem de Davi viria um Salvador, viria um rei, que o reino não teria fim, que o reino nunca acabaria, nunca passaria. Mas agora tudo acabado, tudo destruído, nunca mais aquela glória. E essa, meu irmão, é toda a história, se você prestar atenção, do Antigo Testamento. Eu passei para vocês aqui nesse breve momento toda a história do Velho Testamento, do princípio, o amor de Deus, o carinho, a providência, tudo que Deus criou, tudo que Deus providenciou para que o homem viva, e viva uma vida em abundância. Mas o pecado nos tira da presença de Deus. O pecado é mancha. O pecado afasta, o pecado machuca, o pecado transgride a ordem de Deus. Mas se você observar o índice da Bíblia, verá que a história não foi contada em apenas um livro. Essa história que eu contei para vocês aqui, ela não está contada somente em um livro. Ela está dividida nos 66 livros da Bíblia e não há contradição nela. Não há contradição, tudo que eu te falei aqui, se você passar livro por livro da Bíblia, você vai achar ela dividida. Vai estar dividida de Gênesis a Apocalipse, vai estar falando do amor de Deus, do carinho, da graça, da misericórdia do Senhor, tentando trazer o homem de volta. E nos 66 livros que compõem o cânon sagrado, está toda a história, desde a criação, o amor de Deus e a consumação no final dos tempos. A Bíblia, a história da humanidade tem um princípio, mas ela tem um fim. Ela tem um princípio, mas ela tem um fim. O porquê da criação, da de todas as coisas antes de formar o homem, porque Deus preparou tudo e formou tudo antes de formar o homem. Deus faz tudo isso e deixa de imediato um exemplo claro para cada um de nós. Um exemplo que, se bem observado, o homem consegue viver, o homem consegue trabalhar, o homem consegue viver, e o homem vai conseguir viver uma vida descansada. O exemplo que o próprio Deus deixou
deixou. Tudo criou Deus em 6 dias, mas ao 7º ele descansou. Hoje, nessa correria do dia a dia, na vida de lutas, de trabalhos, de tribulações, nós vimos que cada dia mais o homem está mais sobrecarregado para trabalhar, cada dia mais sobrecarregado, e nunca é o suficiente. Nunca os olhos fartam, nunca está satisfeito com aquilo que tem, sempre com medo, já tem uma reserva, mas com medo, não, eu tenho que aumentar a minha reserva, porque eu não sei o dia de amanhã. Esquece o que o Jesus falou, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, o que tens preparado para a vida eterna? Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só conhecendo a verdade, mas não uma verdade parcial, não uma verdade superficial, é conhecer a verdade a fundo mesmo e colocá-la em prática, porque também não adianta conhecer e não obedecer. Conhecer e não obedecer é preferível não conhecer. Porque conhecer e não fazer o que é certo, endurecer o coração. O homem foi colocado no jardim para cuidar, mas não era para trabalhar a morrer. Era para ele cuidar, talvez ele arrancar uma folhazinha que estava seca. Não havia espinho na terra, não havia cardos, não havia sofrimento. Mas quando o homem peca, quando o homem erra, agora ele vai ter que comer do suor do rosto dele. Ele vai ter que cavar a terra, ele vai ter que plantar, ele vai ter que cultivar, ele vai ter que colher. Ele vai depender das mãos de Deus agora, da natureza, do sol, da chuva, dos tempos. Mas Deus é maravilhoso. E quando nós olhamos para Gênesis, capítulo 6, versículo 5, Deus começa dando um recado desde ali de Gênesis capítulo 6, versículo 5, quando lá está escrito, contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham de suas entranhas eram sempre e somente inclinadas à prática do mal. O coração do homem é sempre inclinado para fazer o mal, para a perversidade, para a ruindade, para passar a perna, para surrupiar, para levar vantagem, para querer acumular mais. E quando Deus está falando ali em Gênesis capítulo 6, versículo 5, contudo o Senhor observou a perversidade do ser humano, havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinha de suas entranhas eram sempre e somente inclinadas à prática do mal. Passaram a pensar de si mais do que o que deviam. E se você olhar nos dias de hoje, pode-se pregar a palavra, o tanto que pregar, a pessoa vai secar a garganta. A pessoa só vai absorver aquilo que interessar para ela. Ela começa a pensar de si mais do que o que convém. Ah, não, eu tenho estudo, eu sou formado, eu sou engenheiro, eu sou médico, tal. Esse fulano que está falando da palavra de Deus, eu tenho muito mais conhecimento do que ele. Eu tenho muito mais vivência. Começa a pensar de si mais do que o que convém. Ah, eu já não como mais isso, eu não como mais aquilo, porque eu tenho um paladar mais refinado, eu tenho
umas condições de vida, o meu padrão de vida é mais alto hoje. Eu já não gosto dessas coisas não, porque o meu padrão subiu. Começamos a pensar de nós mesmos, além do que convém. Além do que convém. E no meio dessa degeneração completa, Deus agora achou Noé e deu testemunho dele. Deus está procurando no meio dessa geração incrédula que nós estamos, pessoas para Ele dar testemunho, assim como Ele deu de Noé. E depois de Noé, Deus achou Abraão e o chamou. Depois Deus vai achar Josué. Acha Moisés e fala com Moisés, vai libertar o meu povo. Cada uma dessas pessoas que Deus foi chamando, que Deus foi achando, Deus foi dando uma tarefa. Quando Deus achou Abraão, Deus falou, sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Talvez Deus está falando isso com você nessa noite, que você precisa sair da sua parentela, do lugar que você está, porque a sua parentela está te contaminando, a sua parentela está te estragando, não está deixando você ouvir a voz de Deus como você tem que ouvir. Mas depois disso, depois de Abraão, Deus vai achar a Moisés. Talvez Deus te achou, e Ele está te dizendo agora, vai libertar o meu povo. É a função de todos nós, e de fazer discípulos, ensinando tudo que eu te ensinei, é a ordem do Senhor Jesus, em Mateus 28, 18, ensinando, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Fazer a obra que o Senhor está nos enviando, como Ele enviou esses homens aqui. Feito Ele falou com Moisés, quando Ele falou, vai, liberta o meu povo. Mas depois do povo liberto, é preciso caminhar. E Ele disse para Josué, Josué, ser forte e corajoso. E faz, Josué, esse povo herdar a terra. Talvez são essas palavras que estão faltando nas nossas vidas. Ser forte, ser corajoso. No momento em que a palavra de Deus está tão escassa, nos dias de hoje, se você prestar atenção, a palavra verdadeira está tão escassa, mas houve isso também no passado. Quando Deus vai falar, quando Deus vai chamar Samuel, Deus chama Samuel pelo nome e fala, Samuel, Samuel. A Bíblia fala que a palavra de Deus estava tão escassa que não havia palavra de Deus naqueles dias, que nem Samuel conseguiu entender direito. Ele achou que era Eli que estava chamando ele. Ele vai até Eli, Eli fala, volta e vai deitar que eu não te chamei. E 3 vezes ele volta, Deus chamando, e ele volta nele. No final, Eli falou assim, olha, se te chamar de novo, é Deus que está te chamando. Se Ele te chamar de novo, você responde, fala que o teu servo ouve. Talvez nós estamos precisando de abrir a nossa boca e falar com o Senhor, Senhor, fala comigo que eu preciso ouvir a tua voz, eu quero te obedecer, eu quero pôr a minha vida em ordem, me mostra, Senhor, assim como Davi orou. Pai, sonda-me, vê se há algum pecado em mim, vê se há alguma coisa má em mim, Senhor. Será que Davi falou isso? Foi só por falar? Não, porque se tivesse alguma coisa errada, que Deus revelasse, Ele colocar em ordem e colocar a vida dele segundo o coração de Deus. Com Samuel foi desse jeito, mas quando Deus acha Davi, Saul achou que melhor era sacrificar do que obedecer. E quando ele pensou desse jeito, Deus fala com Samuel, olha, eu já rejeitei Saul, não ores mais por esse homem, ele está rejeitado. Achei um homem agora segundo o meu coração, Samuel. Unge ele, Samuel. Deus continua dentro desses chamados que eu coloquei para vocês.
procurar pessoas que têm coragem de sair, pessoas que têm coragem de ir libertar, pessoas que é forte e corajosas para conduzir outras para o aprisco do Senhor. Pessoas que vão ouvir a voz de Deus no meio dessa turbulência que está aí e vai dizer: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Mas Deus está procurando pessoas que têm um coração quebrantado, um coração transformado, um coração que quer obedecer ao Senhor. Deus está procurando essas pessoas. Coração segundo o dele. E Deus continua a procurar pessoas dispostas a lhe conhecer, anunciar que Ele é o que Ele é e o que Ele fez e o que Ele está fazendo. Deus está fazendo um rebuliço no nosso meio. Se você prestar atenção, tudo isso que tem acontecido não é por um acaso, é uma peneirada que Deus está dando. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, porque a igreja do Senhor, na face da terra, estava só folhas, muito cheia, mas não tinha frutos nenhum, nada de frutos. E Deus está procurando, continua procurando pessoas para estar anunciando, pessoas com amor, querendo conhecer verdadeiramente a palavra dele. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas em outro lugar ele diz: olha, errais, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós não conhecemos as Escrituras, nós erramos, nós falhamos, porque nós diminuímos o poder de Deus. Nós achamos como Deus, nós lemos um versículo aqui a semana passada, aonde Deus vai falar: porventura a minha mão está encolhida, que eu não posso abençoar, que eu não posso mudar, que eu não posso transformar a situação que vocês estão vivendo. Deus é Deus. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo amanhã. Os planos que Ele tem para a vida de cada um de nós vão se cumprir. Então não tenha medo de doença, não tenha medo de peste, de fome, de situações complicadas, porque Ele está no controle. E vai reverter essa situação. Deus, ponha uma coisa na sua mente e no seu coração: Deus nunca fez nada que não fosse para o benefício do homem. Feito eu comecei falando aqui. E o homem não faz e não tem nada se primeiramente não receber de Deus. A hora que Deus fala: acabou, findou. Parece que só fecha uma torneirinha lá, acabou o oxigênio para o homem, para cada um. Um aqui, outro ali, outro acolá, e só fecha a torneirinha, acabou. Findou. É o fim. Lembre-se, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O Senhor enviou Jesus a esse mundo para a propiciação dos nossos pecados. Não havia como o homem ficar livre da culpa, a não ser através de um sacrifício. E lá em 1 João 2,2 diz assim: lembre-se, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Todos. A Bíblia fala que quem crê e for batizado será salvo. Então a salvação está disponível. Aquele que crê, aquele que recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem direito na vida eterna. E ele vai dizer em 1 João, isso que eu li ali foi em 1 João 2,2. Em 1 João 2,15 ele diz: por isso não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo,
O amor do Pai não está nele. Não pense de si mais do que o que convém. Não procure as coisas do mundo, não procure valorizar as coisas do mundo mais do que as coisas de Deus. Porque você não vai receber, no mundo é só canseira, no mundo é só tribulação, é só problema. Não queira viver pela sua própria sabedoria e discernimento. Aonde nós rimos, aquele que busca só as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, abra sua Bíblia em João, João capítulo 15, versículo 18. Não sei se está dando tempo de colocar. Nós já estamos acabando. João capítulo 15, 18 diz: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se o mundo odiou o próprio Senhor Jesus, imagine você que é filho do Deus vivo, você que foi lavado, você que foi remido, você que foi comprado, que foi pago um alto preço por você, que os seus pecados foram apagados, não somente os seus pecados de quando você tomou uma posição pelo Senhor, mas os pecados que você cometer hoje estão apagados também. O Senhor apagou os seus pecados passados, os presentes, e o pecado que você cometer, se você viver daqui 30, 40 anos, já estão perdoados no sangue do Cordeiro. Já foram lavados, já foram remidos. Mas para encerrar, João 8, versículo 31. 8:31, nós começamos no 32. João 8:31. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Só é discípulo do Senhor aquele que permanece na palavra dele, é aquele que procura conhecer, é aquele que procura obedecer, aquele que procura colocar a sua casa em ordem, colocar tudo dentro da posição certa. E ele conclui no versículo que nós terminamos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No versículo 36. Ora, meu irmão, Jesus está voltando. Onde no seu coração, coloca no seu coração o desejo, a vontade de conhecer a palavra de Deus. Mas não é viver no superficial, não é conhecer só por cima, não. Conhecer só no que os outros falam, não. É conhecer realmente, conhecer para poder ser liberto, para ser discípulo, para ser livre do pecado, da culpa e da concupiscência das coisas desse mundo. O Senhor está voltando. Olha, temos visto absurdos e mais absurdos acontecendo. Temos visto irmãos brigando com irmãos e esquecendo as coisas essenciais, que é conhecer a verdade. Se conhecermos realmente a verdade, nós vamos ver que as outras coisas são todas passageiras. Tudo vai passar, tudo aqui vai ficar. Somente a palavra do Senhor não vai passar. E que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça prevalecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de vocês e vos dê a paz. Amém?